Hoje, dia 18, quarta-feira, estamos fazendo uma gravação novamente para transmitirem para vocês o Evangelho de Jesus. Vamos falar um pouquinho, como foi combinado, da constelação familiar, um pouquinho sobre o Evangelho também, da parábola da figueira seca e alguma coisinha também do anjo da guarda, que é bom vocês saberem, e se possível eu vou colocar lá na descrição para vocês fazerem a oração em casa. Então vamos abrir com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. E no final, a oração da mãe, Ave Maria. Então vamos lá, depois vai estar na descrição para vocês a oração do anjo da guarda, Santo Anjo da Guarda. Então vamos lá, vou falar para vocês. Coloca água, ajuda a compartilhar no canal, certo? Vocês se inscrevam, não paga nada, é gratuito. Na verdade, vocês vão estar recebendo, não estão pagando nada, recebendo muito amor e carinho. Anjo Santo, meu conselheiro, inspirar-me, Anjo Santo, meu defensor. Protegei-me, Anjo Santo, meu fiel amigo, pede por mim. Anjo Santo, meu consolador, fortificai-me. Anjo Santo, meu irmão, defendei-me. Anjo Santo, meu mestre, ensinar-me. Anjo Santo, testemunha de todas as minhas ações, purificar-me. Anjo Santo, meu auxiliar, amparai-me. Anjo Santo, meu intercessor, falai por mim. Anjo Santo, meu guia, dirigi-me. Anjo Santo, minha luz, iluminai-me. Anjo Santo, a quem Deus encarregou de me conduzir, governai-me. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me regue, guarda-me, governa e ilumina. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus estejam todo convosco. Bastante energia positiva para vocês e tranquilidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, parábola da figueira seca. De fome, de saída de Betânia, chegaram-se defronte de uma figueira e nela só havia folhas secas, pois não era o tempo de prover figos. Pedro argumentou a Jesus, nós estamos falando dos discípulos: Mestre, a figueira que vimos ontem secou por completo, inclusive suas raízes. O Senhor amaldiçoou? A pergunta que fizeram para Jesus. Equívoco, não. A falta de fé em teus olhos fez a secarem, quando vistes ontem por sua fome. Marcos, capítulo 11, 12, 14, 20 e 23, são os versículos. Jesus sempre falava em parábolas, sempre. Em parábolas, Jesus nos diz que a figueira seca é o símbolo das pessoas que apresentam o bem, mas nada produzem de bom.
Existem oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados de verniz nas palavras, de maneira que agradam os ouvidos, mas nada revelam de substancial. E quando acabamos de ouvir, não agregam nada. Poderiam ser úteis, mas não são. A que falta é a fé, e são dotados de invencionismos. Tem que tomar cuidado, hein? Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, recebo a entidade, fica inventando um monte de coisa e não acontece nada. Então tem que tomar muito cuidado para não ficar perdendo tempo. Continuando. São árvores frondosas, mas sem frutos. Nos mostra que todas as doutrinas que não produzam frutos, a humanidade estão fadadas a desaparecer, são inúteis, pois os recursos que estavam dotados eram tão somente para edificar sua própria obra. Figueira seca. O médium é intérprete dos espíritos em incorporação, são usados para transmitirem as suas instruções. Nestes tempos de renovação social, desempenham a missão, são disseminadores do elemento espiritual. Espalham por toda a parte e em todos os países, em todas as classes sociais, tanto o pobre como o rico. Jesus escolheu Deus acima de tudo, não tem jeito, não adianta fugir. Porque a fuga é problema, porque em outra encarnação vem mais forte ainda. Então vamos cumprir o que a gente tem que fazer aí. Aquele que recebe o dom e utiliza de forma errada em próprios interesses mundanos, tirando proveito para sua própria melhora, assemelham a figueira estéril, seca. Deus retirará, pois não souberam semear o amor. Em sequência, vou falar um pouquinho da constelação familiar, como foi falado. Eu vou lendo e à medida, vou falando algumas coisinhas da constelação. A constelação é perigoso. O médium não pode fazer a constelação familiar, porque senão abre um buraco tremendo que depois para consertar é difícil. Então vamos lá, sobre a constelação familiar. Se vocês não sabem, aí no Google tem bastante coisa aí, bastante material. Esse dos cursos que eu andei fazendo. E eu estou passando para vocês. Família espiritual. Família espiritual, embora digam que tendem a aumentar, e é verdade, sim, há uma troca intensa por causa da evolução que passamos por como encarnados e desencarnados, as dificuldades de aprendizado em todas as famílias e nas novas famílias. As expiações e aprovações que nós passamos. Às vezes a gente não consegue, passa por cima, e aí na hora que a gente desencarna, e a gente é chamado e a gente vai ter que explicar. Aí vai ser orientado, volta novamente. Pode ser que volte na mesma família ou numa outra família. Mas uma faz parte da outra. Tais como filhos, parceiros, vivência entre energias. Exemplo disso é gostar e não ser compreendido, é um problema por interferências negativas e positivas. Às vezes a gente gosta da pessoa e está prejudicando a pessoa, não está liberando, porque quem ama libera. Aí acaba virando um vampirismo, fica sugando lá, não deixa a pessoa viver. Pode ser uma coisa chamada monetária ou um falso amor, porque o amor libera. Na constelação familiar, como ferramenta de energia, deve-se tomar muito cuidado
a ser utilizado, pois é vendida como resolução de problemas. Veja bem, não é bem assim não, hein? Não é a resolução de problemas, porque mexe profundamente em fatores energéticos que, não realizado corretamente, é esse buraco que eu acabei de falar. Acaba mexendo e aí não acerta. Não acerta. Que depois disso aí, para consertar, complica-se tudo. Essa constelação, digo, é a mesma coisa que um trabalho aonde se chama o mentor da pessoa e é trabalhado. São várias pessoas, grupos de médium ou não, que têm habilidade de trazer o mentor e a fundo é conversado. É uma apometria, na verdade, isso aí. E às vezes o médium ele não está preparado para trazer o mentor e acaba interferindo. Aí na hora que termina a constelação, aí esse buraco vai ficar mais profundo ainda, que eu falo. Então tem que tomar cuidado. Aí, eu vou fazer uma constelação familiar. Opa! Primeira coisa, você sabe que, eu sei, eu vi na internet. Pode parar. Tem que ter uma pessoa assim séria para poder falar o que é a constelação familiar, que acaba prejudicando. No caso de uma doença, tem uma doença e não é consertada, a pessoa não entende porque veio aquele câncer para ela e acaba não curando. Dá para fazer na constelação familiar, mas nem tudo pode ser consertado ali, hein? Chama-se o mentor para fazer o entendimento para poder que essa cura venha. São ferramentas. Dentro da constelação familiar, fora os médios, uma boa constelação tem um psicólogo, psiquiatra, porque vai estar junto para orientar o mentor. E depois é devolvido o mentor. É uma troca de energia. Para esse entendimento dessa doença, para conscientizar, para que aceite a doença, para que essa seja tratada, porque assim, nós estamos passando por expiações, e ninguém é coitadinho, não é verdade? Lembro que, para algumas pessoas podem dar certo, como foi falado, e para as outras não. Constelação é meramente uma terapia. Mexe com as pessoas e a gente tem que ter cuidado como fica a parte obsessiva. Se faz a constelação, aí vai mexer em um monte de coisa e tem um obsessor. E aí? Aí tem que ter os médiuns de incorporação, sim. Que os médiuns de incorporação são aqueles que trabalham, né? Os orixás, para fazer essa transferência dessa energia. E junto com isso tem um monte de coisa. Tem um kit, tem até magia. A pessoa fala assim, eu nunca mexi com ninguém. Pensou a maldade, já mexeu. Que é o campo de energia negativa. E assim, todos precisam fazer a reforma íntima. Porque não adianta fazer a constelação familiar e não fazer a reforma íntima. É complicado demais. Muito complicado. Lógico, se você está bem, todas as pessoas ao seu redor vão estar bem. Se você está negativo, aí você começa a reclamar da vida. E aí todas as pessoas vão estar negativas. Às vezes você está com uma pessoa que está bem e a pessoa está negativa e está passando aí, desequilibra. Então você tem que ter uma harmonia para poder entender, para puxar o freio de mão, senão te derruba. Para que a constelação seja eficiente, há necessidade de resolver pendências, resolver laços tantos de encarnações passadas como atual. O grande problema da constelação é a família, porque já vem tudo já vem com o kit já. Aí é uma família que não se entende, um briga com o outro, um quer passar a perna no outro. É complicadíssimo isso. É por causa da troca de energia. Utilizar pessoas interferindo nos trabalhos terapêuticos é complicado, porque se não estiver pronto para fazer a constelação, vai interferir. E aí o problema vai aprofundando mais ainda esse processo aí.
Porque, na verdade, o que acontece na representação é uma representação. É como se fosse apometria, traz-se várias pessoas representando aquela família. E aí vai conversando. Por que que acontece isso? Por que acontece aquilo? Né? O grande problema, as pessoas que são utilizadas não sabem trabalhar na mediunidade. Tem pessoas que recebem, não sabem nem quem está recebendo. Aí pergunta, quem é você? Não sei. Às vezes não sei porque não quer falar. Mas se tem uma pessoa do lado, um doutrinador, eu falei, não, você vai ter que falar quem você é. Você é um zombeteiro. O que você está encostado na pessoa? O que você está fazendo com a vida dela? Aí tem um trabalho, que é desobsessão isso aí. Faz parte. É complicado falar essas coisas. Se eu for falar de constelação, eu vou ficar mais de 2 horas aqui para vocês. Mas é só um breve relato para vocês saberem o que é a constelação familiar. E na apometria também, que vai ser falado mais um pouquinho para frente, nem todos podem passar pelo trabalho apométrico. Nem todos. Principalmente as crianças. É complicadíssimo criança fazer apometria. Continuando. Em relação ao lado profissional, todos precisam, inclusive os terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, têm que passar pela constelação familiar ou um trabalho apométrico, porque eles estão lidando com o povo. E quando você lida com outro ser humano, é complicado. Até um vendedor, um advogado, lidou com o povo, acaba trazendo para dentro da residência coisas do dia a dia. E aí vai dando uma somatização, vai trocando as energias. E aí, de repente, fala assim, puxa vida, o que está acontecendo comigo? Não estou dormindo mais. Está trazendo metas de trabalho, tem que trabalhar tudo isso aí. Produção. Bom, é lógico que todo tipo de profissão, como falado, que lida com o ser humano, precisa de passar pela constelação. Mas tem que tomar cuidado. Tem que saber por que eu quero passar pela constelação familiar. E também trabalhos de apometria. Quem vai fazer apometria para mim? Vai ser feita realmente? Porque tem gente que vem assim e fala assim, eu vou passar pela apometria. Quando vai preencher a ficha, a primeira coisa que ele põe assim, lado econômico. Opa, ajuda, mas como que vira? A casa apométrica vira uma agência de emprego? Ajuda sim, porque quando abre a apometria, onde se coloca a ficha na mesa, faz as vibrações, ajuda, de verdade. E a gente tem testemunho para isso, que a gente não pode apresentar aqui nas câmeras, mas ajuda. Mas a pessoa precisa fazer a reforma íntima, se perdoar, ter harmonia e equilíbrio dentro do ambiente de trabalho, senão só vive uma passagem. Esses lugares aonde vão. E aí não é bem assim. Esse trabalho da constelação, tanto da constelação como da apometria, mexe muito com a família, porque um está ligado ao outro. Porque às vezes a família já vem obsidiada, como foi falado atrás, há minutos atrás. Então tem que tratar isso aí. O tratamento é geral por causa do que vem com ela, da família. Independente da profissão, e se for médico, complica-se tudo. Por isso que fala, cuidado médiuns, fazer constelação familiar. Médios que trabalham na área de apometria, a maioria deles, se não fizerem o negócio corretamente, vivem mais na maca do que os assistidos que estão esperando, lá na assistência. Então eles vivem mais na maca, porque troca a energia, não se faz o equilíbrio, a harmonia, e acaba trazendo. E aí atrapalha no emprego, no trabalho, dentro de casa, atrapalha tudo, até na hora de trabalhar, e não tem condições de trabalhar. Constelação familiar.
e as leis. Pertinência, dar e receber, equilíbrio, hierarquia dos tempos e processo de reencarnação, ligados às resoluções de sistemas pendentes, o que são campos de energias relacionadas aos campos de magia na constelação. Então, esses campos de magia, assim, eu vou lá porque eu não estou me sentindo bem, eu estou achando que fizeram algum trabalho para mim, me destruiu porque eu perdi o emprego. Vamos tomar cuidado com isso, nem tudo é macumba, isso é coisa da sua cabeça, da sua própria cabeça. São os ódios e o egoísmo. Desejar mal para as pessoas, porque tem a lei do retorno, hein? Então, por isso que se fala, fazer a constelação, a apometria e não fazer a reforma íntima, e o perdão se perdoar, está perdendo tempo. É isso aí. Dando sequência, agora nós vamos, desculpa se eu não fiz me entender, mas para frente vamos falar mais um pouquinho e aí vocês vão entendendo. Oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes, em suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores. Está vendo? Merecedores. Nem tudo pode ser feito. Confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estendei tuas mãos davidosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve. Fé é pensamento positivo. A esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja, graças a Deus. Agora, ele está falando aqui, antes da sequência da oração dos idosos, ele fala assim: não queira edificar a sua obra na desgraça de quem não tem nada, hein? Dos pobres e dos oprimidos, que estão nas sarjetas, até aqueles que vão em grandes templos, porque isso vai ser cobrado depois, porque isso aqui é uma passagem. Ele está falando aqui para mim, no meu ouvido. Não edifique a sua obra na desgraça do outro, porque você vai ser cobrado por isso. Pode ser tanto na área religiosa como na área econômica, política. Cuidado, porque isso aqui é uma passagem só. Oração aos idosos. Bem-aventurados que compreendem os meus passos vacilantes e as minhas mãos trêmulas. Bem-aventurados que levam em conta que os meus ouvidos captam as palavras com dificuldade, por isso procuram falar-me mais alto e pausadamente. Bem-aventurados os que percebem que
Meus olhos já estão nublados e as minhas reações são lentas. Bem-aventurados que desviam o olhar simulando não ter visto o café que por vezes derramo sobre a mesa. Bem-aventurados que sorriem e conversam comigo. Bem-aventurados que nunca me dizem: você já me contou isso tantas vezes. Bem-aventurados que me ajudam com carinho a atravessar a rua. Bem-aventurados os que me fazem sentir que sou amado e não estou abandonado, tratando-me com respeito. Bem-aventurados os que compreendem quanto me custa encontrar forças para aguentar a minha cruz. Bem-aventurados os que me amenizam aos últimos anos sobre a terra. Bem-aventurado todos aqueles que me dedicam afeto e carinho, fazendo-me assim pensar em Deus. Quando entrar na eternidade, lembrarei-me dele junto ao Senhor. Por final, as vibrações, colocar um copinho de água e no final a Ave Maria, para que ela seja energizada para vocês. Vibrações. Em tranquila serenidade e confiante no divino amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, paz e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos para que todos os governantes mundiais veja este lado ecológico, essa coisa toda que está acontecendo muito rápido no planeta, porque novas gerações vão vir e a gente está plantando para eles. Não vão fazer que eles recolham toda a maldade que a gente está fazendo, porque tem bons que estão fazendo bom, mas tem outros que nem se importam. E isso eles vão recolher e depois vai ser cobrado. Ficar nos anais da história com essa coisa negativa não é bom, porque vai estar escrito em livros. Vibremos por todos os idosos envolvendo em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentram no caminho dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece oportunidade grandiosa de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo por toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos e que assim seja, graças a Deus, e agora com a oração da Mãe, que é a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora, na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus.